Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar pela vida da Lu. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem usado a vida dela, abençoado grandemente. Queremos ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor derramou em seu coração. E eu sei que aquilo que o Senhor derramou em seu coração estará derramando nos nossos corações. E sei que o Senhor é tão criativo, que vai derramar em nossos corações de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sei que o Senhor tem uma parte, um pedaço para cada um de nós. Há algo que o Senhor vai despertar em nós. Ó Deus, eu creio nesse poder da tua palavra. Eu creio que a vírgula, a nossa pausa na fala é uma mensagem. Eu creio assim, Pai, porque o Senhor é um Deus criativo, que não é tanto daquilo que preparamos, é mais do que o Senhor irá fazer. Na sua multiforma, o Senhor age. Opera, Senhor, profundamente em nossas vidas, para que possamos ouvir o que teu Espírito fala nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Que oração maravilhosa, pastor. Eu oro assim também. Quando eu oro, eu peço para o Senhor, eu falo: Senhor, o Senhor conhece cada um dos seus filhos, cada mulher, cada homem, o Senhor conhece cada necessidade, né? Então, eu sou o canal, e o Senhor vai falar usando a minha voz, usando a minha boca, mas para atender a necessidade da tua igreja. Importa que a tua palavra alcance o coração da tua igreja, né? E essa palavra que o pastor disse, né? Deus é criativo, e é tão maravilhoso porque cada pregador que sobe aqui tem o seu estilo pessoal, né? Tem a sua forma de falar, tem a sua vivência, a sua experiência, a sua profissão. E aí Deus usa cada um de acordo com as suas características, né? E eu fico feliz assim por essa criatividade de Deus. E Ele vai falando, e Ele vai edificando, e Ele vai moldando a sua igreja. Amém? Irmãos, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, hein? Se você não leu durante a semana, vai compensar agora. E se você leu, vai bater o recorde desse mês, porque nós vamos ler bastante hoje. Amém? Você está disposto? Então, nós vamos começar abrindo a Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de João. Capítulo 10 do Evangelho de João, que é onde está o nosso texto base. E aí nós vamos começar com esse livro, com esse capítulo. Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Todo mundo abriu aí? Podemos? Assim diz: Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado entra somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente pelo dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode trazer vista aos cegos? Era inverno e em Jerusalém estava comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam em favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Amém? Glória a Deus. Só com essa leitura aqui já poderíamos ficar horas e horas e horas falando. Pensa numa mensagem que foi difícil para preparar, porque é uma mensagem muito profunda, muito forte e que tem muitas coisas, muitos pontos a serem tratados, a serem falados e refletidos. Mas é uma mensagem muito conhecida, não é mesmo? É um texto muito conhecido. Só que esse texto aqui, para nós entendermos melhor, para nós refletirmos de uma forma mais completa e mais profunda, nós vamos dar uma volta lá no Antigo Testamento. Nós vamos buscar no Antigo Testamento o porquê que Jesus fez essa metáfora. Por que que ele se chamou de pastor? Por que que ele se chamou de o bom pastor? Você sabia que tem um contexto lá atrás no Antigo Testamento? Porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento, o Senhor Jesus vem e reforça no Novo Testamento. Sim ou não? Então nós vamos entender o contexto. Por que é que Jesus nessa passagem se autodenomina o bom pastor? Vamos voltar comigo lá no Antigo Testamento? Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Mas agora, em Ezequiel, eu não vou ler o texto inteiro de uma vez, igual fiz aqui. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos ler e analisar cada parte de uma forma mais fragmentada. Vamos vendo os trechos. Então, primeiro, eu quero dizer que nós entraremos diante de duas passagens bíblicas que se contrastam, mas que se complementam. A gente vai perceber que lá no Antigo Testamento
tem um contraste com essa história que nós acabamos de ler. Só que as duas passagens mostram para nós um compromisso de Deus, uma demonstração clara do compromisso de Deus com o seu povo, do compromisso de Deus com a sua própria palavra, do compromisso de Deus com aquilo que Ele promete, com as suas promessas. Nós vamos ver nessas duas passagens um posicionamento de Deus perante a menina dos olhos dele. A menina dos olhos de Deus é o seu povo. E nós vamos ver nessa passagem, nessas duas passagens, um posicionamento de Deus. Então vamos analisar o capítulo 34 de Ezequiel. Mas antes de ler, eu queria só apresentar um breve cenário. O cenário que nós vamos ver em Ezequiel 34 está dentro da situação do exílio babilônico. O povo está cativo, está dominado pelos inimigos. Eles estão na Babilônia. O povo está disperso. Jerusalém está devastada. O povo de Deus estava perdido e desestruturado, e já havia muitos anos. E o Senhor atribuiu a responsabilidade de o povo estar disperso, perdido e agora cativo na Babilônia, e agora Jerusalém toda devastada. O Senhor atribui a responsabilidade de tudo isso aos líderes do seu povo. E na passagem que nós vamos ler, nós vamos ver que ele chama esses líderes de pastores. O texto começa assim. Abriram aí Ezequiel 34? O Senhor me disse o seguinte, o Senhor falando com Ezequiel, o seu profeta. Homem mortal, ou em outras passagens, filho do homem, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte. Então o Senhor começa dizendo assim: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Ele começa dizendo isso. Essa repreensão fortíssima, vou reforçar a repreensão. Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. O Senhor tem observado o mau comportamento da liderança de Israel, o seu egoísmo, a sua negligência, a sua irresponsabilidade, os seus abusos contra as ovelhas, a sua falta de cuidado, a sua falta de proteção. E aí nós vamos ver que toda essa falta, todas essas falhas trazem graves consequências às suas ovelhas. Nós vamos ver o que aconteceu por conta da negligência desses líderes, desses pastores que o Senhor mesmo instituiu. E aí nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Olha o que diz então, olha as consequências das negligências. E por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso vocês, pastores, prestem
prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidem dos seus próprios interesses. Livrarei. Falei até o 9, né? Então para aqui. Por isso vocês, pastores, prestem atenção. Então, vocês viram o que aconteceu com as ovelhas, porque elas estavam sem o cuidado dos pastores, que só se preocupavam consigo mesmos? As ovelhas se perderam. As ovelhas estão sofrendo gravemente as consequências dessas falhas das autoridades de Israel, às quais Deus confiou o cuidado do seu povo. E olha que legal, lá no livro de João, que nós acabamos de ler há pouco, que Jesus, quando está falando, ele faz referência a esses pastores negligentes. Sabe o que Jesus fala sobre eles? Lá em João 10, no versículo... naquela parte que fala assim, ó. A referência que Jesus faz é essa daqui. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Forte nisso, né? Essa versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, ela traz esses termos. Eu achei forte. São ladrões e bandidos. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E não foi isso que os pastores negligentes fizeram com as ovelhas? Eles abusaram delas, usando as suas lãs, tomando os seus leites, mas não cuidavam delas. Eles usavam e se beneficiavam do que elas podiam oferecer. E Jesus chama isso de ladrões, bandidos. E aí, voltando em Ezequiel, diante desse caos que as ovelhas estão passando, o Senhor se posiciona soberano. O Senhor se posiciona soberano, sabe por quê? Porque se trata de uma negligência em relação às suas ovelhas, ao seu povo, aos seus escolhidos, a menina dos seus olhos. E o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. E o Senhor jamais observaria, contemplaria toda essa falha contra o seu povo e não faria nada, jamais. Então o Senhor se posiciona soberano lá no verso 10 de Ezequiel 34. Ele diz assim: eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. E aí ele vem e arremata com o verso 11. Ele diz assim: eu sou o Senhor Deus. Aliás, eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Elas estavam perdidas. E os líderes, os pastores que o Senhor instituiu, não foram atrás delas, não foram buscá-las. Muito pelo contrário, deixou que elas fossem subjugadas, dispersas e agora dominadas pelos inimigos. E o Senhor se posiciona soberano e fala: eu mesmo vou procurá-las, eu mesmo vou resgatá-las. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Essa palavra de posicionamento de Deus muda tudo. Muda tudo, e aqui começa uma reviravolta. Começa uma reviravolta no meio do caos. E aí do verso 12 até o verso 22, olha o que o Senhor começa a dizer. Verso 12.
Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde elas foram espalhadas naquele dia de escuridão e de desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Ele diz: eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. E ele continua: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nos seus machucados, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, o Senhor Deus, digo a vocês, o meu rebanho: eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm que comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso, agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Veja que o Senhor, por meio de suas palavras, mostra como é que os pastores, os seus líderes, deveriam ter feito. Ele mostra como é que se faz com as ovelhas. Ele mostra que a sua forma de agir como Deus é completamente diferente da forma de agir do homem carnal, do homem corrompido por seus desejos naturais. E mostra a pureza do coração de Deus e o seu amor abundante e leal. Aqui o Senhor arranca as ovelhas das mãos desses pastores falhos e toma as ovelhas para si. Aleluia. Quando nós olhamos a história do povo, quantos milagres, quantas coisas gloriosas, quantas coisas sobrenaturais o Senhor fez, provando a sua presença, provando o seu amor, provando a sua bondade, a sua benignidade, a sua fidelidade. A gente esquece disso. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando acontecer algo e que você tiver a tendência de ficar voltando lá atrás e se colocar numa posição de ovelha perdida, machucada e ferida, lembra de Ezequiel 34? Opa, pera, a história mudou. A ovelha perdida lá atrás foi resgatada, foi encontrada. A ovelha machucada, ferida, foi curada. A ovelha abandonada hoje vive num aprisco, e nesse aprisco tem um pastor que cuida, que deu a vida pelas ovelhas. Essa sou eu. Identidade, Renata, essa sou eu. Opa! A ovelha perdida ficou lá atrás, agora não. Eu sou ovelha resgatada. Eu tenho um dono. Amém?
Muda tudo, muda tudo. A gente precisa lembrar disso constantemente. Eu sou ovelha resgatada. Eu não posso ficar andando como uma ovelha ferida, abandonada, largada, rejeitada, esquecida. Essa não sou eu. Amém? Você está comigo? Irmão, se posiciona nessa palavra, se posiciona nessa promessa. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Jesus não falaria, eu sou o bom pastor, aleatoriamente. Teve uma promessa lá atrás: eu mandarei um pastor que vai governar como meu servo Davi. Em outra passagem, o Senhor chama o rei Davi como o homem segundo o coração de Deus. De onde vem Jesus, irmãos? Se não for da linhagem de Davi? Veja as promessas se cumprindo. A palavra de Deus é conectada do começo ao fim. Oh, aleluia, Jesus, obrigada, Senhor. Aleluia. Há 2 textos que eu quero já caminhar para a finalização da nossa mensagem de hoje. Há 2 textos do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, na carta que ele envia aos Efésios, que reforçam essa vida abundante que Jesus veio nos trazer. Abre aí comigo, Efésios 1:3, diz assim, Efésios 1:3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu vou repetir: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E depois Efésios 3:20. E esse texto eu acho tão maravilhoso. E eu vou falar, esse texto aqui foi um dos primeiros textos que eu decorei quando eu me converti. Que texto poderoso, que texto maravilhoso, que vem comprovar tudo que nós refletimos até agora. Veja o que diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Aqui a gente já podia parar, mas continua. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos de novo? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Em Jesus nós somos completos. Em Jesus não nos falta nada. E lembre-se, todas as vezes que aquela identidade de ovelha perdida, abandonada, machucada, esquecida, vier tomar posse de você, do seu coração, dos seus pensamentos, e você começar a acreditar e andar de cabeça baixa, opa, aqui não, aqui tem uma ovelha resgatada, aqui tem uma ovelha que foi tomada de volta para o Pai, aqui tem uma ovelha que é cuidada, protegida, segura nos braços do bom pastor, porque aquele que promete, cumpre. E eu quero pedir para você ficar em pé. Nós cantamos uma canção tão linda, a Rose ministrou uma canção tão linda, e nós vamos cantar essa canção de novo, porque ela é permeada de vários milagres que o Senhor fez no meio do seu povo. O Senhor sempre nos dará o escape em toda e qualquer situação. Ele sempre nos dará a resposta, a saída em toda e qualquer situação. E muitas vezes o inimigo vai querer distorcer, enganar, nos levar de volta para aquele lugar. Mas a palavra do Senhor é que vai prevalecer. É a promessa do Senhor que prevalece. Então eu quero que você, munido
desse poder, dessas promessas que foram liberadas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que você cante essa canção, cante para o seu coração. Olha para você mesmo e fala assim: Wilson, escuta essa mensagem aqui, meu filho. Para de ficar voltando lá atrás, se achando aquela ovelhinha perdida e abandonada. Escuta isso aqui, Wilson. Presta atenção. Fala para você mesmo. Fala para você mesmo. E toma posse dessa promessa. E toma posse dessa verdade para a sua vida. E sai daqui hoje com essa identidade reforçada. Eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha. Aleluia. Louva Jesus, Rose. Aleluia, Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está Quem está comigo? O braço forte do Senhor. E quem é o Senhor? Quem é? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brota no alto. Não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brota do alto. Não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma Ao vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brota do alto. Não temas, sou contigo.
Jesus, nós cremos na tua promessa, nós cremos na tua verdade, nós cremos no teu braço forte, nós cremos no teu cuidado, nós cremos que o Senhor é Deus e tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Nós somos fortes, Senhor Jesus. A tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. De Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. De Judá, reina para sempre. De Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. De Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Jesus, aleluia, Jesus. Eu queria passar a palavra para o pastor Nivaldo. Eu gosto sempre que ele termina as minhas mensagens trazendo as reflexões que o Senhor colocou no coração dele. E eu creio, meus amados, eu creio que se você tomou posse dessa palavra para a sua vida, se você ouviu as promessas do Senhor, você as acolheu no seu coração, eu creio que as coisas vão ser diferentes. Eu creio, porque tem a ver com identidade. Ainda ontem a Renata falou para mim: Luclécia, tudo está baseado na identidade. Porque se nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, muda tudo. E se nós estivermos perdidos na nossa identidade, também muda tudo. Mas o nosso Deus nos chama de ovelhas resgatadas, ovelhas cuidadas pelo bom pastor. Não somos mais órfãos. Ela falou de orfandade na semana passada. O espírito de orfandade nos engana. O espírito de orfandade nos faz ficar desorientados, sem saber quem nós somos. Mas quando nós sabemos quem somos, quando nossa identidade está firmada, aí tudo muda. Aleluia, glória a Deus. Pastor Cláudio. O manto ali vai longe ainda. Amém, pastor? A palavra está com o senhor aqui. Eu não quero atravessar aqui o que o Espírito Santo de Deus ministrou, então eu estou passando o senhor aqui. Obrigado, filho. Essa palavra, o Senhor não deixa desamparado as suas ovelhas. E se em um momento você pensou: Senhor está longe de mim, eu quero te convidar, vem aqui à frente. Não sei quando você ouviu que a pastora falou. Você viu quantas vezes aparece a palavra segurança? Me chamou a atenção e eu fui lá, anotei todas elas. Você vai estar seguro. Se você está com dúvida, se você tem um sentimento que não está legal, vem para os braços de Jesus. Nós vamos orar por você. Vem agora. Vem agora. Que Jesus vai mudar. Jesus vai mudar. Jesus vai mudar. Jesus vai fazer. Se o Senhor diz, o bom pastor diz: vinde a mim, todos cansados, são sofridos. Não deixa a mentira entrar no teu coração. Não deixa a mentira entrar. Não deixa a mentira entrar no teu coração. Agora é a hora de quebrar toda mentira. Pode ir aqui na frente, ó, aqui no meio. Toda mentira será quebrada agora. Será quebrada toda mentira. O Senhor está quebrando mentiras. Lembra que eu preguei aqui sobre o sofisma? Enganos dentro de nós. Não é que alguém disse, não. A gente cria sofismas.
que vem. Isso aqui é mudança. Jesus está mudando a história aqui. Creia, viu? Você está vindo aqui com um pensamento. Agora você sai daqui crendo que o Senhor é a tua força, a tua fortaleza e socorro presente na angústia, na hora da tribulação. O Senhor sai daqui dessa autoridade e não deixa ninguém roubar essa verdade do teu coração. Não deixa. Tem problema, você vai ter eu sei, venha dificuldade, o caminho aberto pelas águas. Venha sua batalha, você vai dizer, eu sei em quem eu estou vencendo, que haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, deixe mais caminho. Aquele que acalma. Sabe o que Deus está falando? O Senhor está dizendo para você não confiar mais. Não confiar mais, como diz a palavra, em carros e cavalos. O Senhor tem que abrir mão. Você tem que abrir mão de você mesmo e dizer: aqui está eu, Senhor. Muitas vezes eu me deixei furtar o meu tempo por conta de coisas, mas a partir de hoje, 2026, já vai ser diferente. 2026 já será diferente. E o Senhor está dizendo assim, ó: eu não disse para você descansar. Eu disse para você descansar em mim. O Senhor disse isso, eu estou falando isso para você, porque o Senhor está mandando dizer isso para você. Eu disse para você descansar em mim. O seu coração está abatido e você está afundando na sua tristeza. Quando eu disse para você descansar em mim, eu quero que completar essa obra aqui na sua vida. Então você que está aí ainda, você vai vir aqui. Vai vir aqui para o pastor Cláudio. O pastor Cláudio vai orar por você. E o seu coração está abatido, está triste, está magoado, sei lá, eu não sei. O que o Senhor me mostra é que o seu coração está sufocado. Mas o Senhor, essa tristeza que está sufocando o seu coração, vai sair agora. Por isso que eu quero que você venha aqui, porque o Senhor já te revelou. Você é uma pessoa que está sendo revelada nesse momento, e você vem aqui, porque eu não vou apontar para você, porque eu não vou fazer isso. É porque você que tem que ouvir a voz do Senhor, e o Senhor está dizendo: venha. E o Espírito Santo diz: venha. E o Senhor diz: venha. É agora. Agora. E o que você sente vai sair completamente. O que você sente vai sair na hora. Vai sair na hora. Na hora. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair na hora. Eita. Pode orar, pastor Cláudio. Se há mais alguém nessa comissão, vai sair agora. O Senhor está revelando. Vai sair agora. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui na segurança que o Senhor profetizou. Eu sou a tua segurança. Você vai sair daqui nessa condição. Meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade. Só há um jeito de você perder essa bênção: continuar amarrado dessa condição. Amarrada dessa condição. Vamos fazer fila aqui atrás do pastor Cláudio, porque você vai estar sendo liberto. Então, pastor Cláudio, pode fazer essa oração. Eita, eita, aleluia, aleluia. Eita. Ó o papai libertando, ó o papai libertando. Eita, sai, ó o papai libertando, papai. A igreja ora. A igreja entra em clamor, porque Deus está operando. Eita, o Senhor está fazendo uma obra tremenda. Ei,
Deus está fazendo uma obra gloriosa. Ei, alabaxê, eita, alabaxê, alabaxê, canta lá. Ele está fazendo. É hora. Venha. Aleluia, 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 aleluia. Abraça a tua liberdade. E essa turma aí, pastor Paulo, vai ter que ser rápido aí, porque o Senhor está falando, hein? O Senhor está falando. Meus irmãos, vocês não imaginam como o Senhor está falando. Você sabe? Deus não deixa ninguém para trás. E quando Ele manda uma palavra, Ele manda a palavra, Ele não deixa ninguém para trás. Ninguém para trás. E você não pode ficar para trás. E eu estou falando isso porque você está pulando para trás. Você não está ouvindo. Eu vou orar para Jesus tirar o comichão, o tampão do seu ouvido. Papai do céu, tira o tampão do ouvido dessa pessoa agora, para que venha aqui e receba essa bênção. Eu vou até descer, ó, vou descer porque eu sei que o Senhor está falando com você. O Senhor está revelando. Vem aqui, eu vou orar com você. Vem aqui, eu vou orar com você. Baixa um pouquinho mais. Eu vou orar com vocês. Reina para sempre, leão da tribo de Judá. Vou orar por você. Rei dos reis, reina para sempre, leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre, leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre, leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre, leão, leão.
Obrigado, Lu. Glória a Jesus. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Culto maravilhoso. O Espírito Santo age de forma grandiosa, gloriosa, poderosa. Grande é o Senhor. Honras e glórias te pertencem. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Palma para Jesus.